Tá bom, queridos. Bom dia mais uma vez. É um privilégio poder estar aqui. Obrigado pelas músicas que já ministraram tanto o nosso coração. Sabe que eu gosto até de personagens de essas coisas que não existem, assim, super-herói, esses filmes meio fantasiosos, assim, Senhor dos Anéis, eu gosto. E um dos personagens que eu mais achava interessante é o Hulk. Todo mundo conhece o Hulk, né? Forte o Hulk. E agora até tem um Hulk novo, né? Um Hulk mais moderno, desse dos novos filmes. Mas quem aqui lembra daquele Hulk antigo que era uma pessoa? E aí quando ele virava o Hulk era só um cara muito forte. Lembra daquilo? Um cara que era muito alto, fortão, assim, cabelão verde. Lembram disso? Alguém lembra disso? É só para eu não ficar aqui me sentindo muito old school, assim. Eu gostava, eu era pequeno até, né? Mas eu lembro de ver aquele Hulk, ele virava um negócio e ele só passava pelo meio de uns isopor, assim, né? Era uma coisa bem mal feita, mas já dava aquela impressão. E a história do Hulk, ela é interessante porque, no fim das contas, o Hulk, ele fica forte, ele fica muito poderoso quando? Quem lembra? Quando ele fica com raiva. Quando ele perde o controle, né, quando ele perde o domínio sobre si, sobre a situação, ele ganha força. E é um poder que ele evita, no fim das contas, né, porque ele não quer ficar daquele jeito, perder o controle. É tão interessante que o Hulk ele só mostra de uma maneira mais caricata o que talvez muitos de nós vivemos no dia a dia. A gente acha que ganha força e ganha o argumento e vira um monstro quase quando a gente fica com raiva e perde o controle, né? Bom, nosso objetivo nessa manhã é submetermos nossas emoções ao Espírito Santo. Ira, medo, misericórdia são algumas das emoções, os sentimentos que a gente vai dar alguma ênfase. Você traz um copo d'água? Cantei muito, cara. Foi muito especial a música ali, eu tô com a boca seca. Domingo passado, nós tivemos a apresentação aqui de Abraão. E o Felipe trouxe toda a história de Abraão, foi contando para nós como Abraão, ele viveu os seus próprios dilemas com Deus, as suas crises de fé. E é muito interessante porque Abraão, esse chamado o pai da fé, é uma das pessoas que mais falhou em crer em Deus ao longo da história dele toda. Ele várias vezes ele recai, falha e fica amarrado ao passado dele, não consegue se desvencilhar, até que ele tenha aquele episódio marcante, um dos mais marcantes da Bíblia. Que ele sacrifica ali o seu filho, né? Pelo menos no seu coração ele sacrificou Isaac. E, enfim, a partir dali ele é considerado o pai da fé. Mas a partir de Abraão, eu quero chegar na história a partir de onde o Felipe deixou, né? Abraão, ele sai ali da sua família, lá da terra de Ur, né? Onde ele morava, vai morar em Canaã. Lá ele tem o filho, né? Isaac. Isaac também teve algumas mudanças, foi morar em alguns lugares, fez algumas peregrinações ali, mas depois também morreu ali em Canaã. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E Jacó vai até a terra de Harã, que era a família... Oi? Esaú, a junção dos dois. Eles eram gêmeos, né? Então ali até poderia ter sido, né? Mas Jacó ele volta para a terra lá do seu avô Abraão. Ele passa um tempo lá para ver quão difícil estava dessa família se desvencilhar do passado, né? E viver aquilo que Deus tinha para eles ali em Canaã. E ele passa um bom tempo lá e ele casa lá. E aí ele volta para Canaã depois de um tempo com 12 filhos. Jacó ele abre até bem mais do que eu, né? Ali as tendas, ele estica, ele tem 12 filhos. E Jacó, no meio desse processo, ele tem o seu nome mudado. Assim como Abrão foi mudado para Abraão, Jacó tem o seu nome transformado para Israel. Então Israel e seus 12 filhos, eles vão morar lá em Canaã e eles ficam lá em Canaã. Até que um dos filhos de Israel, José, ele vai para o Egito. E numa história incrível que em algum momento leia aí, a gente vai viver ela como igreja nos próximos anos com certeza, porque é uma história incrível. José, que é um dos filhos de Israel, vai para o Egito e se torna o governador do Egito, a segunda pessoa mais importante lá do Egito.
O que ele faz? Ele chama toda a sua família para o Egito, porque ele está muito bem lá. Ele, vem cá, a gente está bem aqui. Eles estavam inclusive num momento de seca muito grande no mundo inteiro, e o Egito prosperava. Então José chama a sua família, seus 11 irmãos e seu pai, sua mãe, e vão morar lá no Egito. Agora Israel, ex-Jacó, né, Israel, seus 12 filhos, com noras, com netos, com todo mundo, toda essa grande família está lá no Egito, morando. E eles vão se multiplicando, eles vão crescendo, vão virando um grande povo até que morre aquele faraó que era amigo de José, nasce um novo faraó, o novo faraó ascende ao poder, o rei ali do Egito, que não conhece muito bem a história de José, de Israel, desse povo todo que veio lá de Canaã, não sei nada disso. Ele só começa a perceber que um povo está crescendo ali de baixo, um povo começa a ficar muito grande, muito forte, e isso assusta esse faraó. E o que ele faz? Ele escraviza esse povo. Então os filhos de Israel estão crescendo, e agora eles são escravos lá no Egito, são oprimidos. Inclusive, em algum momento, esse rei, esse faraó, ele manda matar os recém-nascidos. Ele fala, de 2 anos para baixo, mata todo mundo, porque está tão grande esse povo, a população está ficando tão grande, que ele estava ficando com medo. E ele manda matar esses meninos. E nesse contexto, nasce um menino chamado Moisés. Se você já viu o filme Príncipe do Egito, narra perfeitamente a história de Moisés, é um dos grandes filmes que nós temos. Se não, eu te convido mesmo que tenha visto, nós que somos aí pais, né, que tem criança pequena, faz mais sentido ainda, mas mesmo que não, eu te convido a passar um tempo essa semana com a sua família e ver o Príncipe do Egito, porque é um filmaço que fala exatamente sobre isso que a gente está estudando nessa manhã. Moisés, que era uma criança israelita, fadado à morte, né? Tinha uma sentença de morte, porque ele nasceu em meio a esse decreto, todos os meninos devem morrer. Ele é adotado, veja bem, pela filha do faraó. Então a filha do rei vê essa criança linda no rio e ela adota Moisés. Então Moisés, ele é criado como um príncipe, ele é criado na corte lá do faraó, mesmo sendo um israelita, ele é criado na corte do rei, ele é criado lá como um dos filhos, né, da filha do faraó. E nesse momento, Moisés cresce, vira um adulto, e ele vive acontece o primeiro evento que eu gostaria nessa manhã da gente refletir um pouquinho mais. Então, se você está com a sua Bíblia, e eu te desafio a trazer Bíblia de papel, né? A gente é muito acostumado, eu amo ter a Bíblia no iPad, né? Mas traga a sua Bíblia de papel, faz diferença, né? A gente lê no papel, sentir a textura nos dedos e tal. Êxodo capítulo 2. Versículos 11 em diante ali. Naquele dia, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus, israelitas, estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu: quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar, como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram o que eu fiz. Moisés, ele nasce nesse contexto ali de corte, de privilégios, né, por ser criado pela filha do faraó, mas mesmo assim ele sabe que ele faz parte do povo escravo. Ele sabe disso. Eu estou sendo criado aqui pela filha do faraó, mas ele sabe que ele faz parte daquele povo escravo e oprimido. E com certeza ele gerou sentimentos de injustiça. Ele olhava para aquilo e não gostava dos irmãos dele, da mãe, do pai dele estarem sendo oprimidos. Tanto que um dia ele, tomado pela ira, veja bem o sentimento, tomado pela ira, ele vai lá, ataca um egípcio e mata.
o senso de misericórdia e o senso que Moisés tinha do que era o certo, do que era errado, não foi suficiente para que ele tomasse uma atitude correta. Percebe? Ele viu que algo estava errado. Ele percebeu que algo estava acontecendo de injustiça ali com o seu próprio povo, mas esse senso, porque o sentimento dele estava desequilibrado, foi insuficiente, esse senso de justiça foi insuficiente para fazer com que ele fosse justo. Então ele vai lá e mata uma pessoa. Nem todo mundo que está lutando pelas coisas certas está lutando do jeito certo. Já conheceu alguém que fica mais irritado do que deve? Em algum momento ele até tem razão, mas ele fica mais irritado do que ele deve. Eu lembro também um irmão que eu conheci, um irmão já velho, já experiente com Deus, e ele, nesse momento agora que a gente viveu de muita disrupção política, né, muita dualidade, ele foi para um lado político e a filha dele, já casada com filhos, foi para outro lado político. E eu lembro que ele falava comigo: pastor, eu não consigo amar mais, eu não consigo me relacionar. Eu vejo meu genro e eu xingo ele. A gente não tem mais Natal junto, a gente não tem mais festa de aniversário, não tem mais nada, porque a gente está tão distantes politicamente que eu não consigo mais sentir correto pelos meus filhos, né? Pelo meu filho, pelo meu genro. Percebe como talvez até na mente racional dele ele pensasse: o meu lado é certo, as minhas pautas são corretas, eles estão indo para um lugar que está errado. Mas disso, para você sentir correto, as tuas emoções estarem equilibradas e você agir corretamente, tem um espaço. Muitas pessoas cheias de ódio, cheias de raiva, com, por exemplo, algumas pautas políticas, eles saem matando relacionamentos, matando uns aos outros, familiares, amigos, ambientes de trabalho, ou disseminando mentiras, fake news, né? Fazendo coisas porque a sua emoção está desequilibrada. Ainda que eles tenham razão, a sua emoção faz com que, assim como Moisés, eles deem um passo desequilibrado. Qual foi a última vez que você já sentiu essa raiva, esse ódio? Você lembra disso? A última vez que você perdeu o controle, como o Hulk lá, você explodiu. Pensa sobre isso e responde aí no teu coração: mais ajudou ou atrapalhou? Você ficar extremamente irado e irritado, mais te ajudou ou mais atrapalhou a situação? Moisés, ele achou mais importante agir pelas próprias mãos do que confiar em Deus. O nosso desequilíbrio emocional tem muito a ver com a nossa falta de confiança na ação de Deus. Nós rompemos a barreira porque nós não confiamos que Deus pode fazer algo. De novo, Moisés, ele era alguém da corte, alguém com privilégios, e via o seu povo, o seu irmão, sua irmã, sua família, sendo ali afligidos, oprimidos. Ele sabia que aquilo estava errado, mas ele não confiava o suficiente em Deus para esperar que Deus libertasse o povo. Então ele foi lá com as suas emoções equilibradas e matou alguém. Moisés se achava útil, libertando os seus irmãos dos seus opressores por matar uma pessoa. No outro dia ele se coloca entre dois israelitas. Agora são dois irmãos seus, porque ele arroga para si essa posição de libertador. Eu já matei um egípcio ontem, eu posso libertar o povo amanhã. Eu sou esse libertador. E ele vê dois irmãos agora brigando. Ele: ei, irmãos, o que vocês estão fazendo? E aí os irmãos dele, os israelitas, lhe falam: quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Só porque você matou um egípcio ontem, agora você acha que você é o nosso libertador, nosso juiz, nosso chefe? Quem você pensa que é? E ele é lembrado então do seu descontrole. Ele é lembrado como de fato o que ele fez não gerou nada, a não ser morte. Então, tomado pelo medo, puxa, se eles sabem, quem mais sabe que eu matei um egípcio? Moisés foge. Esse que em alguns momentos flertou com o seu libertador do povo, aquele que via um egípcio machucando um israelita, ia lá e resolvia, matava o egípcio, agora com medo vai embora e abandona o seu povo.
vai embora. Eu não vou ficar mais aqui, eu vou. E ele vai para o deserto e abandona a sua família, abandona seus irmãos, abandona esse propósito que ele tinha e ele foge. Quando nós nos descontrolamos, muitas vezes nós machucamos, ferimos, e a nossa única alternativa é fugir. Moisés preferiu trocar de povo do que enfrentar os próprios sentimentos. E ele vai lá e fica 40 anos no deserto. Ele foge dali e fica 40 anos fora. Troca de povo, agora ele faz parte de outro povo, casa com outras pessoas. O seu filho, eles já circuncidavam, que era a marca étnica do povo de Israel. Eles circuncidavam as crianças. O seu filho, ele já não circuncida mais, porque eu não sou mais daquele povo. Ele foge, ele se desconecta 100% do povo de Israel. Quando nossas emoções elas estão desequilibradas, nós tentamos fugir, somos tentados a fugir. Do que você já fugiu? Do que você está fugindo talvez hoje? De quais relacionamentos você está fugindo? Moisés, ei, presta atenção aqui, ficou 40 anos fugindo. Do que você está fugindo hoje? Qual conversa você está escapando? Não está querendo ter? Qual relacionamento, qual pessoa que você desvia, vai para o outro lado da rua? Qual parente que você evita? Porque está fugindo, porque as tuas emoções desequilibradas em algum momento geraram uma situação que você fugiu, teve que se afastar. Mas Deus tinha um plano para Moisés. Yes, amém. Deus tinha um plano para Moisés. Esse já não tão mais jovem homem que estava lá, com seus 50, 60, 70, 80 anos, afastado, fugindo, em algum momento lá, exilado, ele se encontra com Deus. E ele está passeando, trabalhando, até que ele vê um pedaço de arbusto, uma sarça, queimando. E ela queimava e nunca se consumia. Estava lá verdinha, e isso assustou ele. Ali ele começou a perceber que Deus estava naquele lugar. Ele tem um encontro com Deus. E Deus chama ele e fala assim: ei, medroso, ei, você que está fugindo há tanto tempo, eu tenho um trabalho para você. E eu tenho percebido, Márcio, há muitos anos, como Deus lida com as nossas emoções, nos dando trabalho, nos colocando para servir, nos colocando de uma maneira útil. Você está com problemas, desequilibrado, sirva, age. Deus chama Moisés para agir, para trabalhar. Eu tenho algo para você fazer, eu tenho um propósito para você, Moisés. E aí Deus vai, desafia ele, capacita ele. Se você depois analisa a história, lembra que Moisés fala: eu não sei falar, eu tenho medo do meu povo, eu tenho medo do meu próprio temperamento, eu tenho medo do faraó, eu tenho medo de tudo. Deus, tudo que eu não quero é voltar para o Egito e fazer isso que tu está me falando para fazer. Tudo que eu não quero é isso. E aí é nessa hora que o Felipe até cantou uma canção que diz: eu sou. É daí que a gente tem a primeira vez Deus falando: Yahvé, eu sou. Vai no nome de Yahvé, vai no meu nome, vai que eu sou tudo que você precisa. Mesmo que você está com medo, mesmo que você é frágil, desequilibrado, eu sou, Moisés, vai na minha força. E Moisés vai. Ele vai lá, enfrenta o faraó, enfrenta o seu povo, que quando ele chega lá, o seu próprio povo diz: não, 40 anos você está aí, quem você pensa que é? Nós não queremos você está atrapalhando, Moisés. Quando você vai lá falar com o faraó, você vai nos atrapalhar. E Moisés está convicto do que Deus chamou ele para fazer. Ele vai lá, ele enfrenta o povo, enfrenta os seus próprios medos, enfrenta o faraó. Acontece aquela situação clássica, icônica que a gente teve na história das 10 pragas. As coisas vão acontecendo no povo do Egito, e ali eu acho que todo mundo começa a perceber que Deus realmente está agindo ali. O próprio Moisés, é interessante que quem começa falando com o faraó é Arão, o irmão mais velho dele. É Arão que faz as pragas acontecerem no começo, os primeiros milagres, digamos assim, os primeiros sinais, é Arão que faz e tal, até que Moisés parece que ele vai se enchendo de coragem por perceber que Deus está com ele mesmo. Puxa, é verdade, olha tudo que está acontecendo. E Moisés vai lá, ele começa a passar tempo com Deus, começa a se aproximar de Deus e começa a ganhar coragem, até que eles saem do Egito, chegam na frente do Mar Vermelho, e mais uma vez ele está numa situação difícil, porque o povo não confia muito bem em Moisés. Ele tem um mar na frente dele, e atrás está o faraó, que já está há 40 anos tentando matar Moisés.
E o que Moisés faz, ele podia se desequilibrar, como ele já fez outras vezes. Eu consigo imaginar a família dele tensa, porque a gente só tem as palavras frias, mas eu fico imaginando a situação lá, a Miriam, a irmã dele, pensando: meu Deus, esse cara vai explodir de novo, ele vai fugir de novo. O que Moisés vai fazer? Ele talvez vai matar alguém aqui e vai fugir de novo, porque é isso que ele tem feito a vida inteira dele. E ele vai lá, ele confia em Deus, e eles passam pelo meio do Mar Vermelho. Miriam, a irmã dele, vê aquilo, começa a cantar, faz uma música, um ambiente de festa. Moisés estava aprendendo a confiar em Deus. Antes de ele agir pela emoção, agora ele está agindo pela fé, ele está se aproximando de Deus. E nesse momento eles passam ali o Mar Vermelho, passam alguns dias, Deus vai lá e chama Moisés para um monte, o Monte Sinai. E aí Deus fala assim: Moisés, vem aqui, porque aqui nesse monte você vai passar 40 dias sem nada. Eu acho que Moisés não teve nem água. Você já pensou sobre isso? É mais do que o de Jesus, né? Porque ele não teve nada. É só a presença de Deus ali. É incrível isso, né? Como Moisés viveu algo incrível. Deus chama ele ali e fala assim: Moisés, eu quero formar o meu povo. Eu quero dar um norte para o meu povo, um sentido. Eu quero dar as características íntimas de quem é esse povo, que eu vou chamar de meu. O meu povo, o povo de Israel. Vem para cá que eu vou te mostrar quem vai ser o meu povo, quais são as leis, como que eles funcionam, como é que é o templo, como é que é tudo. Eu quero te dar um norte aqui para o nosso povo. Então Moisés vai lá. Imagina o privilégio que ele teve. Ele estava ouvindo ali a voz de Deus, tete a tete, né, com Deus, essa experiência. E nesse momento, o povo lá embaixo começa a se afastar da presença de Deus. Eles, empolgados ainda com tudo que estava acontecendo, mas sem a presença de Deus, eles precisam adorar alguma coisa. E eles falam: quem que nos tirou do Egito? Quem é esse Deus poderoso? Vamos fazer aqui um ídolo. E eles fazem um bezerro ali, um boizinho, e vamos adorar isso aqui. Aí todo o povo em algum momento está adorando um animal, enquanto que Moisés está lá no monte recebendo do próprio Deus o direcionamento de como o povo deveria ser. E eu queria te convidar a abrir mais uma vez a Bíblia, agora em Êxodo 32. Tudo isso que eu contei aconteceu nesses 30 capítulos. Versículo 7. Então, o Senhor disse a Moisés: desça depressa, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguissem. Fizeram um bezerro de ouro fundido e o adoraram, e lhe ofereceram sacrifícios. Estão dizendo que estes são os deuses deles, os deuses que os tiraram do Egito. Eu conheço esse povo e sei que é muito teimoso. Agora não tente me impedir, Moisés, pois vou descarregar a minha ira sobre essa gente e vou acabar com eles. Depois farei de você e dos seus descendentes uma grande nação. Agora presta atenção na reação de Moisés. Esse homem que antes, ira era com ele mesmo. Se era para matar alguém, ele era o primeiro. Porém, Moisés fez um pedido ao Senhor, seu Deus. Ele disse: ó Senhor, por que ficaste assim tão irado com o teu povo? Não perde o controle, Deus. Não fica tão irado. Esse povo que tu tiraste do Egito com grande poder e força, por que deixar que os egípcios venham a dizer que tiraste o teu povo do Egito para matá-los nos montes e destruí-lo completamente? Não fiques assim irado, muda de ideia e não faças cair sobre o teu povo, Deus, essa desgraça. Lembra dos teus servos. Olha, Moisés vai lá atrás, fala: Deus, essa história não começou hoje. Ei, lembra dos teus servos Abraão, Isaque, Jacó. Lembra do juramento que fizeste de lhes dar tantos descendentes quantas estrelas há no céu. Lembra também que prometeste que daria aos seus descendentes toda aquela terra lá de Canaã, para ser propriedade deles para sempre. Então o Senhor Deus mudou de ideia e não fez cair sobre o povo a desgraça que havia prometido.
Cadê aquele Moisés sanguinário, impulsivo, disposto a matar qualquer um que precisasse? Percebe como quando ele começa a passar tempo com Deus, quando ele começa a amadurecer, ele agora é quem acalma Deus. Fala: Deus, calma, não é meu povo, Deus, esse é o teu povo. Senhor, não fica tão irado com eles, tu prometeste. E Deus ainda coloca para Moisés, né? Eu vou fazer de ti uma grande nação, eu vou abandonar tudo aquilo. Aquela tentação que talvez Moisés teve de abandonar o seu povo, ficou 40 anos em outro povo. Deus fala: vamos fazer outro povo. E Moisés fala: não, Deus, não. É o teu povo, a tua aliança que tu fez lá com Abraão. Moisés agora intercede para que Deus não fique irado com o povo. Moisés também não abandona a misericórdia. Ele fala: Deus, esse povo é teu, não é meu. O Senhor que tirou eles do Egito, e mais, o Senhor tem uma terra para eles. Há uma promessa que o Senhor deu. Antes, as ações desequilibradas emocionalmente de Moisés geraram morte e afastamento, quebra da aliança. Agora, as ações de Moisés, equilibradas emocionalmente, quando ele se aproxima de Deus e consegue ser equilibrado emocionalmente, geram vida. O povo de Israel é poupado, geram recomeço de aliança, geram novas promessas. No 19, vamos seguir o texto, versículo 19. Quando Moisés chegou perto do acampamento, viu ali o bezerro de ouro e o povo que estava dançando, e ficou furioso. Ali ao pé do monte, ele jogou no chão as placas de pedra que estava carregando e as quebrou. Então pegou o bezerro de ouro que ele havia feito, queimou no fogo e moeu até virar pó, e espalhou o pó na água. Em seguida mandou que o povo de Israel bebesse daquela água. Quando Moisés ele se encontra de novo com o povo, ele é novamente tomado pela ira. E aqui vem algo importante de você perceber, que a ira em si não é má. Porque Moisés antes estava desequilibrado pela ira, e aí ele vai lá e mata alguém. Mas agora ele não está desequilibrado pela ira, porque ele acabou de ter um tempo de 40 dias com Deus, ele acabou de interceder pelo povo, mas ele sabe da responsabilidade que ele tem como líder, e precisa dar o direcionamento. Então ele volta, quebra, não alguém, não uma pessoa, não mata mais alguém, ele quebra as placas mostrando: essa aliança aqui foi quebrada. Deus está tentando fazer uma aliança com vocês e vocês estão se afastando de Deus. Olha o que vocês estão fazendo com a aliança de Deus. Ele quebra aquela aliança com Deus e ele ensina o povo. Quando nós temos tempo com Deus, nós amadurecemos os nossos sentimentos, porque todos eles são válidos. Nenhum sentimento é mau em si. Os sentimentos são válidos, mas eles precisam ser direcionados e equilibrados de acordo com aquilo que a situação exige. E Moisés agora, maduro, consegue demonstrar a ira que ele percebeu que Deus tinha. Porque errado estaria Moisés se ele falasse: gente, resolvi lá para vocês, tá? Resolvi, vamos parar com isso aí, porque deu desse negócio de bezerro de ouro, entrei lá, Deus tá... Não é isso, porque a situação não era essa. Deus, há poucos minutos atrás, ia matar o povo. Então Moisés precisava ensinar o povo da gravidade do pecado que eles estavam fazendo, mas de uma maneira madura. Quando nós nos aproximamos de Deus, passamos tempo com Deus, nós amadurecemos as nossas emoções, os nossos sentimentos, e nós amamos melhor as pessoas que estão ao nosso redor. Quanto tempo você tem passado com Deus? Quanto tempo você passou essa semana e levou para Deus, em oração, os seus sentimentos? Como é que foi essa semana para você? Você conseguiu se ajoelhar ou ter um tempo ali no carro, ter um tempo no seu quarto e falar: Deus, eu estou lidando com esse sentimento, essa emoção. O problema é a minha ira, que eu briguei ontem com a minha esposa. O problema, Deus, é essa tristeza, essa depressão que não vai embora. Deus, me ajuda a lidar com essa ansiedade, porque eu fico tenso com cada minuto que vai acontecer amanhã, eu não sei o que vai acontecer. Os teus sentimentos, você está conseguindo pegar os seus sentimentos e se aproximar de Deus com eles? Porque é só assim que os teus sentimentos vão ser amadurecidos, moldados, equilibrados. Moisés, ele poderia ter permitido que a ira dele dominasse de novo.
ele tinha todos os motivos para isso, ele viu um Deus que estava irado, mas ele escolheu interceder pelo povo, entrar na frente daquele povo que estava se posicionando como inimigo dele, de Deus, e interceder, mostrando que a espiritualidade profunda, ela é capaz de transformar a raiva em intercessão. Uau! Se você já pôde viver isso aqui, você sabe quão profundo é, quão libertador é você estar irritado com alguém, com raiva de uma situação, e ao invés de você explodir, ser como Hulk, ou ser como Moisés, você conseguir ser como esse novo Moisés e interceder por aquela pessoa. É um nível de espiritualidade que Deus está chamando todos nós a alcançar. Deus não espera mais homens e mulheres que são imaturos e rompem as barreiras, se desequilibram a qualquer situação desconfortável, desfavorável, mas homens e mulheres que, assim como esse Moisés, numa situação extremamente desfavorável e desconfortável, intercedem por aqueles que estão fazendo raiva em nós. Esse é o cristianismo que nós somos chamados a viver, esse é o equilíbrio emocional que nós somos chamados a viver. Os anos se passam, isso aconteceu lá, os anos se passam, e Moisés ele precisa lidar com as suas emoções, muitas vezes. E às vezes ele acerta, como ele acabou de fazer aqui. Em algum momento Moisés, ele é duvidado, questionado sobre a sua liderança, e isso acontece algumas vezes ao longo desses, eles ficam 40 anos no deserto. Então Moisés estava acostumado a ficar 40 anos no deserto, para ele isso aqui era mais um dia, né? E ele é questionado ali, ele acerta, ele chega a ser chamado na Bíblia de o homem mais humilde do mundo. Uau! Olha só, aquele cara que antes era um arrogante, disposto a matar qualquer egípcio, porque ele era o príncipe, aquele que ia resolver tudo. Agora, quando tem a sua liderança questionada, ele é capaz de abaixar, deixar que Deus faça a obra, e é chamado pela Bíblia de o homem mais humilde do mundo. Às vezes ele acerta, mas às vezes, nesses 40 anos, ele falha, como quando ele age sem fé e tomado pelo orgulho, pela ira, pelo desânimo, ele desobedece a Deus. E ele vai lá e Deus manda ele falar com uma pedra, falar com uma rocha. E ele vai lá, um pouco arrogante de novo, um pouco sem fé de novo, um pouco desanimado, porque o povo não parava de falar: estamos com sede, estamos com sede, estamos com sede, estamos com sede, estamos com sede. E ele vai lá, ele bate naquela rocha para que saia a água dela, e inclusive sofre as consequências disso. Queria que você abrisse em Deuteronômio 32, aí, Deuteronômio, né? Então mais para frente a gente avança na história de Moisés. Deuteronômio 32, 50 a 52. Você vai morrer no monte. Deus está falando com Moisés. Moisés, você vai morrer no monte, a qual terá subido, e será reunido a seu povo, como Arão, seu irmão, morreu no monte Hor, e foi reunido a seu povo. Porque vocês foram infiéis a mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaram no meio dos filhos de Israel. Por isso você verá a terra à sua frente, mas não entrará nela, na terra que estou dando aos filhos de Israel. Moisés, ele falha, ele não entra na terra prometida. Esse, o homem mais humilde do mundo, o libertador, Moisés não entra nessa terra prometida. Glória a Deus por isso, porque ele entra na terra prometida de fato. Mas com isso eu queria te dar uma notícia que ela é ao mesmo tempo libertadora, mas muito humilhante. Ela nos coloca no nosso lugar, na tua, na minha, na nossa jornada de crescimento com Deus. Invariavelmente vamos falhar. Invariavelmente nós vamos falhar. Lembra Pedro lá, quando ele, Jesus está falando sobre a morte dele, sobre coisas tremendas que iriam acontecer poucas semanas depois, e estava todo mundo meio tenso assim, e fugindo até de Jesus, se afastando, porque o discurso dele estava meio estranho, e aí Jesus fala assim:
E vocês, quem dizem que eu sou? Jesus pergunta para os discípulos. E aí Pedro vai lá e diz: o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo, o Senhor é o próprio Deus aqui entre nós. E aí Jesus fala: amém, feliz é você, Pedro, que lindo isso que você viveu, Deus acabou de revelar algo para você. Poucas frases depois, Deus, na pessoa de Jesus, continua explicando o que ele vai viver. Bom, isso aí, Pedro, parabéns, você acertou. Então, por isso que eu vou morrer na cruz. E Pedro fala: não. Então Pedro, chamando a parte, falou assim: que Deus não permita que isso aconteça, Senhor, de modo nenhum você vai morrer. E aí Jesus volta para Pedro e fala: afasta-se de mim, Satanás. Queridos, na caminhada cristã, na caminhada de crescimento cristã, invariavelmente nós vamos falhar. Se você acertou hoje, a chance de você errar daqui a pouco é muito alta. E essa é uma notícia tanto libertadora, porque você precisa desencanar um pouco com isso, mas humilhante, porque ela te coloca e me coloca no nosso lugar, que é um lugar de limitados, falhos, pecadores. Um dos sinais mais explícitos, mais claros da imaturidade é a convicção da infalibilidade. Percebeu? Uma das características mais explícitas, claras da imaturidade é a convicção da infalibilidade. Isso acontece muito com as crianças. Quem tem filhos aqui sabe. Os adolescentes também amam fazer isso. Convicção de que não vai falhar. Meus filhos, pai, eu vou fazer isso. Não, eu vou levar esse copo daqui até lá sem derramar. Ele tem uma convicção de que ele vai fazer aquilo sem errar. Nós, um pouco mais maduros, olhamos para aquilo e vemos: é uma criança. Um adolescente, quando fala isso: não, eu vou acertar isso, eu vou conseguir fazer aquilo, a gente percebe notas de imaturidade nessa convicção de que não vai falhar, na infalibilidade. Nós precisamos perceber que não é porque nós desejamos a santidade que nós não vamos falhar. Assim como não é porque nós falhamos que nós não devemos desejar a santidade. No que você tem falhado? Em quais áreas você tem se desequilibrado? A gente tem falado aqui nesse mês sobre emoções e como é difícil nós equilibrarmos as nossas emoções. Veja aqui um homem de Deus, o homem mais humilde do mundo, o maior profeta que já existiu no Antigo Testamento. Está aqui um homem falho. No que você tem falhado hoje? Quais lutas você tem? Quais áreas que hoje você precisa pedir perdão, se arrepender, reconhecer que, puxa, mais uma vez eu errei. Moisés devia ter uns 100 anos nessa época aqui, e ele continuava tomando decisões desequilibradas, erradas. Ele continuava batendo. Você consegue imaginar um homem de 100 anos batendo numa rocha, desequilibrado, com raiva? O Salmo de Moisés, o Salmo 90, famosíssimo Salmo 90, queria que você lesse comigo. Ele mostra um pouco do coração de Moisés, um pouco do que Moisés estava sentindo talvez ali no meio do deserto. Esse homem que viveu tantas coisas com Deus, mas limitado pelo que era, ainda sentia coisas ruins, ainda sentia desânimo, ainda sentia ira. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, Tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes. Tu fazes com que novamente virem pó. Diante de Ti, 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem que passou, são como uma hora noturna que passa depressa. Tu acabas com a vida das pessoas, elas não duram mais do que um sonho, são como a erva que brota da manhã, que cresce e abre em flor e de tarde seca e morre. Nós somos destruídos pela Tua ira e o Teu furor nos deixa apavorados. Tu pões as nossas maldades diante de Ti e com a Tua luz examinas os nossos pecados secretos. De repente os nossos dias são cortados pela Tua ira, a nossa vida termina como um sopro. Só vivemos uns 70 anos, os mais fortes chegam aos 80, mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo e nós desaparecemos.
Quem já sentiu o grande poder da tua ira? Quem conhece o medo que o teu furor produz? Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Essa oração, esse salmo é de alguém honesto emocionalmente. Alguém que está olhando para si e falando, não está fácil. A vida não está fácil. Eu olho a perspectiva do futuro, umas pessoas vivem até 70, 80, olha, é difícil, as coisas estão difíceis. Às vezes nós vamos falhar, mas Deus sempre pode nos usar. Eu queria terminar com isso. Esse Moisés que começou essa jornada com um ímpeto todo, de uma maneira totalmente imatura, passa 40 anos afastado, continua errado, com medo, ele volta, Deus chama ele para perto de si, conforme Moisés vai passando tempo com Deus, as suas emoções vão ficando equilibradas, Moisés vai sendo usado por Deus de uma maneira que ele nunca tinha sido usado antes, mas esse Moisés continua sendo falho, continua errando, porque nós, seres humanos, continuaremos errando, e ainda assim, mesmo sendo um homem falho, Moisés é o responsável por liderar o povo no deserto. Moisés é considerado o maior profeta do Antigo Testamento. É o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia. Quando Jesus estava aqui na terra, há 2000 anos atrás, Moisés é um dos 2 homens que aparece ali no Monte da Transfiguração para confirmar o ministério de Jesus. Como se Jesus falasse assim, olha, está aqui Moisés e Elias, homens que vocês confiam, que vocês entregam autoridade para dizer que eu sou Deus. Moisés foi usado muitos anos depois para testemunhar sobre Jesus para os discípulos, os pais da nossa igreja. Se Moisés estava desanimado ali no meio do deserto, escrevendo uma música, uma oração, um salmo, dizendo o que é a nossa vida, senão uma folha que hoje desabrocha e amanhã já seca e é jogada no fogo. Os mais vivem 70, 80 anos. Eu queria ler a narrativa final da vida de Moisés, como ele termina. Deuteronômio 34 em diante. Deus o sepultou num vale. Eu vou repetir. Deus o sepultou num vale, na terra de Moabe, diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Moisés tinha 120 anos quando morreu, muito mais do que ele mesmo tinha olhado para frente. Mas os seus olhos não se haviam enfraquecido. Moisés falava, as pessoas vivem até 70, 80 anos, mas para quê? Porque elas estão fracas, não sentem mais sabor, não sentem mais gosto da vida. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não se haviam enfraquecido, e ele não havia perdido o vigor. Nunca mais, versículo 10, se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve alguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que, por ordem do Senhor, ele fez na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus oficiais e em toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Mesmo sendo falho, Deus usou Moisés. Queridos, eu queria te incentivar com isso, porque quando nós olhamos para os nossos próprios sentimentos, nós percebemos a dificuldade que é nós termos esse equilíbrio emocional. E eu estou aqui enfatizando, nós precisamos caminhar com Deus para que os nossos sentimentos, as nossas emoções sejam cada vez mais maduras. Mas a tua falha não impede Deus de usar a tua vida para abençoar outras pessoas. A tua vida, mesmo sendo falha, como a minha eu contei sobre os erros que eu fiz com a minha mãe, talvez 2, 3 meses atrás. As minhas falhas não impedem de eu estar aqui hoje, tentando, sendo bênção para vocês. Os erros que nós cometemos não impedem Deus de usar a nossa vida para ser exemplo para os outros. Deus não espera nós sermos perfeitos para nos usar. Na tua família, tu pode ser um discípulo de Jesus, alguém que vai mostrar o que é caminhar com Jesus. No teu trabalho, tu pode ser a luz, aquele que vai destoar das trevas, do mal que está acontecendo. Os teus amigos, vizinhos, tu pode testemunhar mesmo eles te conhecendo, mesmo eles sabendo, mesmo se você falhou. Deus pode nos usar para testemunhar.
muitos esperam a perfeição para servir. Isso é tolice, isso é imaturidade. Presta bem atenção aqui. Muitos esperam a perfeição, estarem num nível melhor. Não é que eu não estou num bom momento agora para ir lá e abrir uma célula, para ir lá e abrir a minha casa, para ir testemunhar no meu trabalho, para falar sobre Jesus, para compartilhar o nosso caderno devocional, para vir servir nas crianças. Eu não estou num bom momento, eu precisa de nada. Deus não espera a perfeição para nos usar. Se Moisés foi usado por Deus, Deus pode nos usar. Alguma vez você já se sentiu usado por Deus para abençoar outras pessoas através das tuas emoções, através daquilo que você abriu no teu coração? A vulnerabilidade, quando a gente abre o nosso coração para outra pessoa e testemunha, Deus vai nos usar. Queria te convidar a fechar os teus olhos e refletir quais emoções foram recorrentes nesses últimos dias para você. Quais emoções você lidou nas últimas semanas, talvez, nos últimos dias? Que emoções têm sido mais comuns na tua vida? E a pergunta que fica é: você passa tempo com Deus suficiente para que essas emoções sejam submissas a Ele? Você tem conseguido levar essas emoções que são comuns na tua semana, nos teus dias, levar elas em oração, pedindo: Deus, santifica as minhas emoções. Deus, me torna mais maduro, me torna mais equilibrado, Deus. Me purifica com a Tua palavra para que eu possa ser como aquele Moisés que subiu o monte e intercedeu por aqueles que ele estava com raiva. Aquele Moisés que não abandonou mais o seu próprio povo. Que Deus possa transformar a tua vida e você não abandone mais os teus relacionamentos. Não abandone mais as conversas que você tem que ter. Conversas difíceis, olho no olho, parentes, algum amigo, um vizinho. Alguém que você precisa se reconectar e você está fugindo por causa das tuas emoções desequilibradas. Que nesse momento você possa levar isso a Deus e se sentir desafiado a transformar a tua ira, a tua emoção desequilibrada em intercessão, em momento profundo com Deus. Quando nós somos imaturos, nossas emoções elas geram dor, geram morte, afastamento em nós, nas pessoas ao nosso redor, mas o tempo com Deus santifica as nossas emoções. Deus, eu reconheço que nós somos tão pequenos e tão falhos, Deus. Todos aqui já tiveram momentos de desequilíbrio. Agora, talvez alguns aqui tenham tido momentos de desequilíbrio ontem, essa semana. Tem olhado para as suas próprias emoções e assim como Moisés tem perdido a mão, perdido o controle, talvez até convictos de razão, numa discussão com a esposa, com o marido, com os filhos, mas desequilibrado, age com ira, sem misericórdia. Deus, por favor, primeiro nos perdoa, Deus, porque isso é pecado, isso é mal, isso é sujo, isso mata pessoas, isso fere relacionamentos, isso nos afasta de quem nós amamos. Deus, nos perdoa como igreja, pelo nosso desequilíbrio emocional, Deus. Mas agora eu oro, Deus, para que o Senhor nos jogue luz, Deus, essa luz que vem de Ti, Deus, para que nós possamos perceber um novo caminho, uma nova oportunidade, Deus, assim como Moisés teve, Deus, de sermos bênção, Deus, de termos as nossas emoções alinhadas, equilibradas, corrigidas, maduras, Deus, que a nossa ira, que a nossa misericórdia, que a nossa justiça, elas possam estar debaixo do Teu escopo, Deus, debaixo da Tua ordem, da Tua visão. Nos ajuda a levarmos as nossas emoções em oração ao Senhor. Deus, e por fim, eu peço que mesmo quando nós cairmos, falharmos, nós possamos nos lembrar, Deus, que o Senhor é maior do que nós. O Senhor ama as pessoas ao nosso redor mais do que nós amamos elas e mais do que as nossas falhas podem gerar de dor, de afastamento. E que nós possamos perceber, Deus, que só porque somos falhos, não devemos ficarmos parados, Deus. Que o Teu Espírito Santo ele possa gerar em nós essa convicção, não da infalibilidade, não, mas uma convicção de que o Senhor pode amar e alcançar pessoas perto de nós, restaurar relacionamentos, Deus, mesmo nós sendo falhos.
Nos ajuda a percebermos isso, Deus. Nos move, que a nossa igreja possa ser uma igreja que trabalha, um monte de pessoas falhas trabalhando e servindo uns aos outros, Deus. Em nome de Jesus. Amém.